Olá, muito boa tarde. A paz do Senhor seja contigo, meu irmão, minha irmã. É muito bom estar aqui novamente, juntamente com vocês, para a Voz do Mídia. E é exatamente isso que nós vamos tratar. E hoje o nosso tema é a voz de Deus através do testemunho. É uma coisa tremenda e fantástica. E hoje conosco o nosso pastor Jefferson, Amém. né? Essa dupla inseparável, pai e filho. Mas a convidada especial é convidada. Uma pessoa muito importante, uma serva valorosa do Deus Altíssimo, a nossa evangelista Pamela Aparecida. Olá, a paz do Senhor Jesus. Muito bem. Eu vou dar um instante para que ambos venham se apresentar. O pastor Jefferson você já conhece, então vamos começar pela nossa evangelista Pamela. Pamela, se apresenta, fala um pouco de você. Olá, tudo bem? Me chamo Pamela, congrego na IMID há um bom tempo. Estou aqui muito feliz com o convite e eu tenho certeza que Deus vai impactar o seu coração. Amém. Glória a Deus. Esse papo vai ser muito tranquilo, porque falar de Deus é apresentar as experiências que nós tivemos com Ele. E nós precisamos testemunhar essas experiências. Pastor Gé, muito boa tarde, que Deus te abençoe. Vamos no Glória? Glória a Deus, bora. Se apresente novamente aí. Amém. A paz do Senhor Jesus seja com você, seja na sua casa. Estamos aqui nesse terceiro episódio, né? Dentro de um mês, terceiro episódio do Voz e Mídia, onde a voz de Deus, através das nossas vidas, através da sua vida também que assiste, se propaga o Evangelho de Deus. E hoje estamos aqui, né? Vamos bater este papo maravilhoso. Glória. Não existe nada melhor que falar de Deus. Exatamente. Antes de iniciarmos, eu quero agradecer aos responsáveis por essa estrutura. Um espaço maravilhoso, um espaço que nos foi aberto para poder fazer aquilo que Jesus nos ensinou ou nos ordenou, porque é uma ordenança, né? Que é o ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Anunciando as boas novas do Senhor. E nós precisamos pregar em tempo oportuno e não oportuno. Em todo tempo nós precisamos falar de Deus. E Jesus também disse que nós poderíamos fazer coisas maiores do que a dele. E hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor, né? E infelizmente não é acessível para todo mundo, e é por isso que eu agradeço os responsáveis por essa estrutura que nos permite então obedecer à ordenança de Cristo. E não obstante disso, eu quero agradecer aqui o nosso videomaker, a pessoa que está atrás das câmeras aqui, o Vitor. Que Deus abençoe ricamente a tua vida, viu, Vitor? Obrigado, né, por essa operação, o carinho que ele nos trata, né, a forma de nos receber aqui é fantástica. Então receba o abraço meu e do nosso ministério, toda a igreja. Amém? Bom, vamos falar aqui, pastor Gé, Pamela, sobre a voz de Deus através do testemunho. Isso é fantástico porque Deus ele confirma, né? Sim. Deus ele confirma. E a voz de Deus através do testemunho é profundamente bíblico. Isso é pura Bíblia, porque nas Escrituras Deus muitas vezes fala não apenas por revelação direta, mas por meio da vida, da experiência e da declaração daqueles que experimentou, né, o agir de Deus sobre a vida, ou seja, a ação de Deus de alguma forma. O testemunho se torna um veículo da voz divina. Perfeito. Amém? E eu quero já abrir com uma passagem bíblica para nós embasar essa nossa conversa, que está em João capítulo 4, verso 39. O texto diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Aqui nós estamos vendo, ou nós vemos algo poderoso. Jesus não estava pregando naquele momento para todas as cidades. Ele não estava. Aqui nós vamos ver que quem falou foi a mulher samaritana.
O texto diz que muitos creram por causa do testemunho dela. Então, olha a importância do testemunho. E nós vamos ver aqui na Bíblia, ao longo, quantas vezes é citado essa importância. Ou seja, Deus falou, Deus fala através de uma vida transformada. O que Deus fez na tua vida? O que Deus fez na minha vida, na nossa vida? Será que nós temos que esconder a glória e a majestade dele sobre as nossas vidas? Não, né? Deus falou através de uma história real. O testemunho se tornou o quê? Um canal da voz de Deus. Testemunho se transforma num canal da voz de Deus. E você está no Voz Emide. Maravilha. Amém. Isso ficou como introdução. Para quebrar o gelo aqui, eu vou começar com o pastor Gé, para que nossa irmã Pamela é a primeira vez, ela fique bem à vontade, porque eu tenho certeza, assim como ela sempre foi muito usada, ela vai ser muito ousada aqui hoje para falar da grandeza do Senhor. Impactar vidas. Né? Vamos lá, pastor Gé, me diga aí. Bom, é maravilhoso falar de Deus, porque assim, hoje eu tenho 33 anos. Eu não vou... Idade de Cristo? Levanta igual eu brinco, eu levantar a mão, subo. Né? Hoje eu não tenho aquele grande testemunho, né, de nossa, quem era ele antes para quem ele é agora, né? Mas a minha vida em si, desde que eu conheci a Cristo, ela mudou por completo. Por completo. E eu gosto de viver aquilo que a palavra diz. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim, livro de Atos, né? E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra, ser Muito testemunhas de Cristo. Então não é só o falar, mas o modo de viver. Sim. Então desde o momento que eu aceitei a Cristo, eu entendi isso, que minha maneira de viver deveria ser como Cristo andou, como João ele vai dizer, se ande como Cristo andou, a gente tenta fazer o máximo possível para ser essa testemunha. E eu gosto muito da passagem que Paulo ele também vai dizer assim, vós sois o bom cheiro de Cristo, cheiro de vida para vida e morte para morte, aqueles que não querem ouvir, né? E ele vai continuar dizendo depois assim, vós sois cartas vivas escritas, por onde passarem as pessoas conseguem ler Deus. Então, ser a testemunha de Cristo é literalmente ser a voz de Deus em pessoa, né? Por onde nós passamos, conseguimos transmitir essa voz que transforma vidas, que muda realmente, muda não, transforma por completo, porque mudar é daqui para lá, mas transformar é algo de dentro para fora que não tem retorno. Né? Muito bem. Então a voz de Deus é Deixa eu aproveitar um gancho maravilhosa. Aqui, né, já falar algo. Quando a nossa irmã Pamela, inclusive, está aqui hoje, quando ela ora, quando ela leva uma palavra que tem a oportunidade, que ela fala que Jesus é cheiroso. Aí, o pastor já acabou de citar a base para o que ela fala. Então nós não estamos brincando ou nos divertindo com Jesus, apesar de Jesus ser engraçado, né? Sim. Porque quando ela fala que Jesus é lindo, cheiroso e engraçado, de fato a Bíblia nos mostra isso, né? Jesus ele é muito extrovertido, né? Se você começa a ler a Bíblia com um coração espiritual, você vai ver o quanto nosso Jesus é maravilhoso. Sim. Ele é lindo, ele é cheiroso e é engraçado. Jesus, Jesus, Jesus. Louvado seja Deus. Evangelista Pamela, agora é com você. Me diga aí, minha filha. É muito bom, né? Quem me conhece, os imidianos me conhecem e sabe, né? Aquela frase, Jesus, Jesus, seu lindo, cheiroso e engraçado. Eu falo com toda a propriedade porque eu vivo isso, sabe? Sentir o cheiro de Jesus, exalar o cheiro de Jesus, a graça, a alegria, né? A gente tem que entender que a alegria no Senhor é a nossa força. E não tem como não engrandecer, chamar ele de maravilhindo, porque ele é, sabe? Ele tem uma alegria que muitas vezes nós procuramos lá fora, mas a alegria lá fora, ela é muito momentânea. Mas quando nós temos Jesus dentro de nós, a alegria, ela dura para sempre, eternamente, lá no reino, sabe? Então, assim, eu sou testemunha viva de que Deus
Deus, ele faz grandes coisas através do testemunho. Hoje tivemos uma confirmação sobre o testemunho, eu até compartilhei com o nosso pastor Sérgio Ferreira, porque o seu testemunho, ele transforma vidas. Através de Jesus Cristo em nós conseguimos evangelizar, nós conseguimos trazer as pessoas para o reino de Deus. Então, é muito bom servir a Jesus, é muito bom se alegrar em Cristo Jesus. E aqui a passagem, até o pastor falou, João 4,39, uma mulher. A mulher, né, foi sobre a vida dela, o testemunho dela. Então, qual é o seu testemunho? O que você está levando, né, para as pessoas? Qual é o bom perfume, o perfume que você tem exalado? Que esse perfume seja o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo. Louvado seja Maravilha. Deus, né? Você pode até contar o testemunho de hoje, né? Eu sou prova viva, eu ouvi, né? Sim, é assim. A minha casa, nós começamos a servir a Jesus através do meu filho, o Riquelme. Hoje ele já é um homem, graças a Deus. E é o Riquelme, de 19, a Aisha, de 13, o meu esposo e eu. Não vou falar a idade, tá? E o meu esposo, ele, para dizer mesmo a frase que todo mundo diz, ele é gago. Ele tem uma deficiência na voz. E isso, muitas vezes, confronta ele de não conseguir dizer, se expressar. E todas as vezes que ele ora ou que ele diz a palavra, ele chega em casa e fala: eu consegui me expressar? Será que as pessoas entenderam aquilo que Deus colocou em meu coração? Aí eu brinco com ele e falo: claro, varão, não, você tá no óleo, é do azeite, né? Glória! E ele né? Quando ele ora, as pessoas que têm, assim, se você está sensível a ouvir a voz de Deus, através da oração dele, você sente a presença de Deus. E isso, ele tem um pouco de temor em relação a isso, né? E hoje, eu conversando com uma prima minha no Rio de Janeiro, eu mandei mensagem para ela perguntando como ela estava, se ela estava bem, e ela tem a mesma deficiência dele, ela também tem esse problema em falar, ela tem dificuldade em falar. E ela congrega numa igreja e a pastora chamou ela para ministrar a palavra. E ela falou: não, eu não vou não, porque eu não sei falar, eu sou gaga, eu não consigo, e não sai. E logo veio um estalo assim, ela lembrou do meu esposo. Ela falou: se o meu primo, que nós somos primo, consegue, por que eu não vou conseguir através de Deus? Então, ela obedeceu à voz do Senhor e ministrou a palavra através do testemunho do meu esposo. Porque nós tínhamos um culto, a gente fazia culto online no tempo da pandemia e chegava até ela esses cultos. E ela via, né, o temor, a autoridade do Espírito Santo através do meu esposo, e assim ela fez. Então, o testemunho de vida nosso como cristão, como servos, transforma outras vidas. A voz do Senhor foi anunciada através da vida dele. E isso muito me alegrou. E aí eu peguei e mandei mensagem para o pastor. Achei muito engraçado. Aí onde eu falo que Jesus, ele é engraçado. Testemunha no tema para hoje, né? No tema de hoje. Louvado seja Deus, ratificando. Sim. E isso é muito importante. E detalhe, o meu amigo, o meu irmão, meu parceiro, o Negão, é um alemão chamado Negão, tá, Ivete? Ele, Adolfo Júnior, tá? Evangelista Adolfo Júnior. Ele, quando tá orando, ele não é gago. Quando ele tá louvando, ele não é gago. E quando ele ministra a palavra, ele não é gago. Quando ele tem domínio sobre a situação, ele não gagueja. E isso é uma grandeza do nosso Senhor. Né? E eu louvo a Deus por isso. Voltando aqui, para passar para o pastor Jefferson, né? O testemunho libera a ação de Deus, como eu disse. O testemunho libera, e eu quero que você compreenda isso. Em Apocalipse, capítulo 12, no verso 11, diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso é muito forte.
Observe aqui dois elementos espirituais. O primeiro, o sangue do Cordeiro, a obra redentora de Cristo. E o segundo, a palavra do testemunho, a declaração pública daquilo que Deus fez. Veja só, isso mostra que o testemunho não é apenas relato. Testemunho, ele é a arma espiritual. Testemunhar a ação de Deus através do seu testemunho é uma arma contra o inimigo de nossas almas. E é uma arma para vencer batalhas. Quando alguém testemunha, a fé é despertada. Sim. A incredulidade é confrontada e a glória de Deus é proclamada. Os testemunhos se tornam eco da voz de Deus na terra. A importância de você testemunhar. Quantas vezes você já se omitiu em falar que foi Deus que fez na tua vida? Porque muitas vezes nós estamos falando assim, não, eu não vou falar porque quem conseguiu foi eu. Sim. Eu não vou falar porque eu sou bom. Se eu falar que foi Deus que eu orei, que eu busquei, dei de joelho, as pessoas não vão me olhar com a mesma ênfase. Eu quero te falar uma coisa, que quando você glorifica a Deus com um testemunho do que Ele fez na sua vida, Ele não só derrama poder e autoridade sobre a tua vida, como alcança outras pessoas, resgata outras pessoas, liberta outras pessoas. Então você precisa ouvir essa nossa conversa aqui, para você entender a importância de testemunhar. Você que está aí com um testemunho do que Deus fez na tua vida e ainda não falou para ninguém. Está levando a glória para você. Isso é perigoso demais, viu? Vamos lá, pastor Gé? Diga aí. Isso realmente é perigoso, né? Quando a gente não abre a boca para testemunhar e glorificar a Deus, porque nós somos feitos para glorificar a Deus, né? E o testemunho, ele é algo tão grande que muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei pregar, né? Eu não sei pregar, mas quem diz que para pregar é necessário abrir a boca? Né? Não é necessário abrir a boca para pregar. A sua forma de viver, o seu testemunho de vida, ele já está pregando. E é maravilhoso quando isso chega até Deus, né, em forma de almas. Porque através do seu testemunho você está ganhando vidas. Por exemplo, eu não sou de uma família cristã. Nós não somos de berço cristão, evangélico. Né? Nascemos, somos criados até ali meus 14, 15 anos, se não me falha a memória, no mundão. Certo? Só que quando bem antes. Antes, né? Acho. Bem antes. Né? Eu sou ruim de data. Né? Aí, beleza. Meu pai, pastor Sérgio, começou a ir para a igreja. Eu não vou contar tudo porque é muito longo. É um podcast inteiro e para mais. Né? Só que o testemunho de vida dele, a transformação de vida dele, foi o que ativou o gatilho para falar, né? Minha mãe perguntar e a gente se perguntar: peraí, tem alguma coisa diferente? Porque ele não falava que estava indo para a igreja, ele não contava, né? Só que a transformação de vida, a forma dele agir, a forma dele falar mudou tanto que minha mãe falou assim: opa, peraí, o que tá acontecendo? Fala pra gente. E aí foi quando ele falou: não, eu tô indo para a igreja. E aí todo mundo falou: opa, peraí, você tá indo, a gente quer ir, vamos ir. E no primeiro culto que nós somos, né, juntamente com ele, eu, minha mãe, aceitamos a Cristo. No primeiro culto. Ou seja, ele não precisou falar, declarar, mas o viver, o testemunho de vida dele mostrou. E vai de encontro com a palavra. Porque a palavra vai dizer, né, que se uma mulher, ela é crente, ela é cristã, e o seu marido não, o testemunho de vida dela, a maneira dela viver, edifica o lar dela, edifica o marido. Da mesma forma, o marido. Então, muitas vezes você tem medo de falar, eu tenho medo de pregar, né? Mas como a questão não é pregar, mas como você está vivendo, como que está o seu testemunho de vida. Tem agradado a Deus e fazendo com que vidas se aproximem de Deus? Ou simplesmente, como foi dito aqui, né? Está trazendo a glória somente para si. Sim. E tem matado vidas e não salvado vidas. Então a gente precisa fazer essa reflexão, né? Que se eu vivo Deus, se nós vivemos Deus, o nosso testemunho de vida, mesmo sem a gente abrir a boca, alcança vidas, né? E eu acredito que
o testemunho de vida também, a forma de você viver, né? Ou até mesmo de insistir, porque a gente precisa insistir, a gente precisa pregar, ganha vidas, né? A Pamela eu acho que é um exemplo disso, né? Acredito que foi por insistência ali que Muita, houve uma transformação, muita. né? Então a gente precisa realmente falar, a gente precisa demonstrar, trazer esse testemunho que vai edificar. Só para encerrar minha fala, a palavra do Senhor vai dizer assim, que da nossa boca não pode ter palavra torpe para que o inimigo não venha do que acusar, Sim. certo? Então, peraí, então até o que eu falo tem ali como posso dizer, tem um efeito que vai causar, tanto espiritual, tanto na vida de uma Sim, pessoa, claro. né? Se você é um cristão, mas da sua boca saem palavrões, Então o inimigo coisas vai ter que indignas, acusar. ele vai ter que Agora, acusar. imagine quando, se isso causa um efeito, imagine quando eu falo daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que Deus está fazendo na minha família, o efeito que tem na vida de outras pessoas e espiritualmente falando. Se palavras torpes o inimigo acusa, palavras que glorificam a Deus salvam vidas. Deixa eu aproveitar, antes que eu me esqueça, Sim. sobre falar, o falar, né? Muita gente usa a expressão, inclusive alguns ministérios aí têm campanha de libertação, né, da maldição hereditária. Vou falar algo para você, isso não existe. Maldição hereditária não existe, tá? Biblicamente falando, eu afirmo e confirmo isso. Porque Deus, ele te fez único, nós somos únicos, tá ok? Ah, mas por que a pessoa nasceu deficiente? Porque o pai, a mãe era isso? Não, não. Isso é uma deficiência genética, isso é um problema genético. Nós, como corpo físico, todo mundo pode passar por isso. Agora, carregar uma maldição hereditária, o exemplo que muitos usam, meu pai bebe, então, meu pai bebia, então eu vou beber. Minha mãe se prostituía, então eu vou ser também da mesma forma. Isso é escolha. Isso não é maldição hereditária, isso é caráter. Isso é escolha de cada um, de cada indivíduo. Agora, o que existe de fato é o quê? Palavra de maldição. Sim. O que sai da nossa boca tem poder. Tanto que a Bíblia fala que da mesma fonte não pode jorrar duas águas. Sim. Então, a boca que você usa para adorar a Deus não pode ser uma boca usada para falar a palavra torpe. Sim. Para maldizer alguém. Eu costumo brincar também, falar, se você não tiver nada de bom para falar de alguém, não fale nada. Porque se você falar mal de alguém, você não está só trazendo maldição para si mesmo, como para quem está ouvindo. E isso é muito perigoso. Então, o que nós falamos tem peso. Uma mãe que muitas vezes, em vez de abençoar o seu filho, ensinar o filho a pedir a bênção, que ela fale, Deus te abençoe. Não. Resolve falar com o filho como se fosse um amigo. E aí, o que acontece? O filho cresce e ela começa a ficar esperto, dinâmico, para não falar outra palavra, né? E o que ela vai usar? Palavras de maldição. Chamar o filho de danado, de moleque. E tudo isso tem uma conotação espiritual e nós precisamos parar com isso. Nós precisamos testemunhar Deus na nossa vida. Como? Abençoando. Abençoado é quem abençoa. Porque o próprio Deus, ele se encarrega de abençoar a tua vida quando você abençoa alguém. E o próprio Deus também se encarrega de amaldiçoar quando você amaldiçoa um filho dele, um povo dele. Está em Gênesis 12:3. Isso está muito claro. Deus falou para Abraão, por onde tu andares, aqueles que te abençoar, eu os abençoarei. O próprio Deus está falando, quem derrama bênção sobre a vida do seu povo, o próprio Deus está abençoando. Porém, aquele que te amaldiçoar, eu os amaldiçoarei. Olha só, é Deus que compra a briga minha e tua. Se você for povo de Deus, se você é fiel a Deus, não se preocupa com calúnias, com palavra torpe, com perseguição, porque Deus está vendo e é Deus que trata com essas pessoas. Deus está falando assim, ó, não ponha a tua mão, não ponha o teu braço, não lute com tuas forças. Deus deixa que eu pelejo e luto por você. Aleluia. O que sai da nossa boca tem poder. E eu quero passar a palavra para nosso irmão Pamela, mas antes eu vou ler aqui um texto, né? O testemunho como confirmação da verdade divina, ok? Não a minha verdade, né? A tua.
a confirmação da verdade divina. João, capítulo 5, verso 36, fala assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para cumprir, as mesmas obras que faço, testificam de mim. É tremendo, né? Aqui Jesus ensina um princípio profundo, evangelista Pamela. As obras também testemunham. Sim. Amém. Você tem feito obra de cristão ou de crente? Boa Olha aí. pergunta. Você tem feito obra de cristão ou de crente? Por quê? Crente é todo mundo. Eu repito isso várias vezes. Crente acredita em qualquer coisa, ou acredita em tudo, né? Ou acredita naquilo que lhe apraz. Mas ser cristão é filosofia de vida, é mudança de paradigma, é quebra de paradigma. Ser cristão é viver uma vida segundo Jesus nos ensinou, né? Então, as obras também testemunham. Que tipo de obra você está fazendo para o reino? Não é apenas a palavra, entenda isso, não é apenas a palavra ou apenas palavra. Milagres testemunham. Sim ou não? Testemunha. Transformação, testemunha, é o que nós estamos falando aqui. Transformação de vida. Mudança de vida, testemunha. Né? Quando Deus age, a própria obra se torna uma voz. Se Deus está agindo na tua vida, a obra que você faz, aquilo que você faz, se transforma na voz de Deus. E tem muita gente querendo ouvir o que você faz. E não o que você fala. Verdade. É, não é? Tá querendo ouvir o que você faz e não o que você fala. Então entenda, quando Deus age, a própria voz, a própria obra se torna a voz dele. Diga aí, minha irmã. Fala aí, evangelista. E o engraçado é que Deus ele me fez lembrar de uma situação que aconteceu comigo, né? E aqui em 1 Pedro 2,9 diz: para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E não tem como eu não lembrar, porque muitas vezes nós, como cristãos, nós temos sim que falar da palavra de Deus, mas muitas vezes é necessário o seu posicionamento como servo. E o engraçado de tudo isso é que quem está próximo a nós nos observa de como agimos, de como falamos, de como se vestimos. E essas pessoas que estão mais próximas assim são os parentes, os amigos, os vizinhos. Então, através do seu testemunho, você consegue sim ganhar almas para o reino. Você consegue sim anunciar a voz de Deus. E não tem como eu não ser grata a Deus. Uma vez eu conversando com o pastor Sérgio, como é bom a gente ganhar almas para o reino. Se a gente se alegra, imagine o céu. E eu conversando com o pastor, eu peguei e falei assim: pastor, eu preciso ganhar o meu pai para o reino de Deus. Eu preciso entender, eu preciso saber que quando nós morrermos, nós vamos estar lá, lado a lado. Por mais que não tenha aquela de pai e filho, nós vamos estar como irmãos ali. E o meu pai, ele adoeceu. E adoeceu, veio um diagnóstico, e isso me assustou, fiquei assustada como carne, enfim. E eu pedi uma resposta para Deus, né? E Deus imediatamente me deu a resposta. E muitas vezes a voz de Deus não é aquilo que eu e você queremos ouvir, mas é a voz de Deus. E eu orando, aí eu falei: Senhor, e agora o que eu faço? Meu pai não era cristão e eu já era, e eu tinha essa necessidade de que ele tinha que confessar Jesus, e a resposta veio rápida: vou eu levar. Aí eu já entrei, sabe, em desespero, que a minha preocupação era: ele não é cristão, e agora? Para onde ele vai? Para onde ele vai? E ali eu chorei, e logo me acalmei. Porque se Deus tinha avisado, é porque Deus tem um plano perfeito na vida dele. E eu falei: eu quero fazer parte dessa história, dessa caminhada com meu pai. E nisso foram 2 anos nessa guerra. Eu já sabia que meu pai ele iria partir, só que era necessário ele ser transformado através da voz de Deus. E como, Pamela? Através do meu testemunho. Porque muitas vezes eu não precisava
falar a palavra de Deus e sim me posicionar como serva do Senhor. E um dia eu já estava, sabe, eu falei, meu Deus, meu pai não aceitou Jesus, e eu orando, confiando, mas a gente é carne. E aí eu falei, pastor, eu preciso ir lá tomar um café com meu pai, eu preciso ir lá. E o pastor falou, vai, filha, vai. E o meu pai, ele era, sabe, bem difícil, sabe? Ele era uma pessoa muito difícil de aceitar Jesus dentro da casa dele. E eu falei, amém, mas eu vou porque o Senhor é comigo. E ali nós tomamos um café e foi lindo. Aí eu peguei e falei para ele, pai, o Senhor sabe que não é só um café. O Senhor sabe que eu tô aqui para te apresentar Jesus, para falar de Jesus, para anunciar essa voz maravilhosa, essa alegria maravilhosa. E ali eu ganhei meu pai para Jesus. Aleluia. O Espírito Santo, porque é ele que Glória a trabalha, Deus. né? E foi lindo. E muitas vezes, entenda, é o seu posicionamento. Muitas vezes é necessário sim falar de Deus, é necessário sim pregar a palavra de Deus, mas como tá o seu posicionamento? Como tá você, cristão, como servo? Será que você está anunciando a voz de Deus de fato, com excelência, com obediência, com as suas vestes limpas, lavadas e remidas? Essa é a pergunta que eu deixo, né? Maravilha. Deus. Esse é forte. Muito forte. Fazer só um adendo aqui. Muitas vezes nós falamos de ganhar alma, né? É, A gente não tem esse poder de ganhar. Não. de maneira nenhuma. Tem, porque é de Cristo, né? É de Jesus. Mas eu pergunto assim, até de um tom de brincadeira, claro. Como é que tá o seu instinto de paquerador, de paqueradora? Paquerador e paqueradora por reino. Sim. Porque paquerar envolve uma conquista. Uhum. E o que nós fazemos é justamente isso, é conquistar a alma para Jesus, Sim. né? Que essas pessoas venham olhar para nós e que nós sejamos um paquerador, né? Essa paquera é justamente o quê? Paquerando para levar para o reino. Sim. E nós precisamos compreender isso. E como é que nós conquistamos? Você quer conquistar uma pessoa trazendo para o mundo? Quer conquistar no teu tempo de jovem? Não, você vai fazer, estar no estilo daquela pessoa, né? Vai se vestir, vai se tornar parecido, vai estar no ambiente daquelas pessoas ali. Ou seja, você vai se transformar, seu coração está ali pulsando, né? Querendo conquistar aquela pessoa. E ali você se apresenta. Sim. Ninguém conquista, apesar que hoje está meio complicado, né? Eu ia falar assim, ninguém se apresenta rasgado para conquistar alguém, mas hoje o negócio é difícil, né? As pessoas se apresentam toda rasgada e acham que tá bonito. É meio estranho. Mas, ou Claro. seja, a forma que eu quero falar é que você não se apresenta deselegante. Você não se apresenta maltrapilho. Você se apresenta bonito, é ou não é? Sim. E aí? Eu preciso conquistar a alma, mas como é que você está se apresentando para sua paquera? De qualquer jeito? Sem argumento? Sem ter o que falar? E sem ter aparência digna? Né? Então, nós não ganhamos, nós conquistamos. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Nós conquistamos para levar para o reino. Sim. E nós somos eternos paqueradores. Nós cristãos devemos ser eternos paqueradores de todas as almas. Todas aquelas. E detalhe, é o Espírito Santo que nos leva. Sim. Nos direciona, prepara. O plano de Deus é perfeito. Então não existe acaso e nem coincidência. Não existe. Quando você acredita em acaso e coincidência, você diminui o poder de Deus. Você diminui a autoridade de Deus sobre todo o universo. É Ele que tem tudo sob controle. E nós precisamos sob controle. Está tudo debaixo das mãos de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência de que é Ele. É Ele e por Ele e para Ele. Pastor Gé, Deus ordena, olha só, é uma ordenança, evangelista Pamela, que o testemunho seja proclamado. Como assim? Está na Bíblia? Sim. Mateus 5,19. Olha o texto aqui que diz: vá para a tua casa, para os teus, e anunciar-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Eu vou repetir aqui. Vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez
e como teve misericórdia de ti. Quem são os teus? Quem é a tua casa? Eu começo a abranger, né? Não é só o nosso lar, o nosso habitat. E quem são os seus? Os seus são todos aqueles que são próximos de você. Sim. Aqueles que têm rotina. Talvez você nunca falou com aquela pessoa, mas todo dia você passa naquela rua para ir trabalhar. Talvez você não conheça o motorista ou o cobrador do seu ônibus, mas todo dia você pega o ônibus naquele horário. Aquele ali é os seus meios, o seu ambiente. E aí? Como é que ele está vendo? O texto vai dizer assim, anunciar-lhe. E como nós dissemos aqui, o anunciar não é só com a boca, é com a atitude, é com a postura. Né? E quando eu usei aqui agora justamente o acordar e entrar no ônibus, será que você pelo menos sauda com um bom dia, com um sorriso? Ah, não, mas eu acordei agora e ninguém me irrita. Cara de maracujá, murcho. É ou não é? Não. Deixa o Espírito Santo resplandecer na tua face. Porque se você é um servo, você levanta, você se prostra, você consagra seu dia para Deus e a alegria do Espírito Santo te enche. E aonde você vai passando, você vai exalando o cheiro de Cristo. E as pessoas vão te notando. É isso que Cristo está falando aqui, ó. Vá para a tua casa. Vá para o teu trabalho, vá para os seus e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Ei, entenda, quem te viu vai te ver. Quem te viu vai te ver e vai se impressionar, porque Jesus tem o poder de transformar a vida, de mudar a vida. E através de quê? Do testemunho que você está dando através da sua atitude, da sua forma de falar, da sua forma de vestir. Quem é de Deus não se iguala ao mundo, não vive como o mundo, não anda na moda do mundo. Então, depois da libertação lá do Gadareno, Jesus não mandou que ele fosse estudar teologia. Não falou, vai estudar teologia. Não deixou nem seguir ele. Não deixou nem seguir. Ó, vá para a tua casa, para os seus. Não segue, não. Vai lá e vai ver e fala o que eu fiz na tua vida. Jesus disse, vá e conta o que Deus fez. Olha aí. Porque o testemunho, irmão, tem poder de abrir corações, de despertar fé e anunciar misericórdia. Quem conhece a história do Gadareno vai ver. Isolado, louco, distante da família, distante de todos. Chega Jesus e faz o quê? Muda a história daquele homem. Fala, não, você não precisa me seguir. O seu testemunho, todos vão me enxergar. É tremendo. A voz de Deus pode alcançar lugares. Alcança lugares. Foi do Rio de Janeiro hoje que você... Né? Coisa linda de Deus. Pode alcançar lugares onde o pregador ainda não chegou, mas o testemunho chega. Aleluia. Você não foi no Rio de Janeiro ainda? Foi pregar lá já não? Não. Né? Pregar não, mas... Mas vai. Em nome de Jesus. Amém. Sua vontade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, o seu testemunho já chegou lá. O testemunho do Adolfo Júnior já chegou lá. Nosso testemunho tem chegado em outros lugares. E aí? Então não é só voz, né? Não é só o que fala. A nossa atitude tem voz. A nossa atitude tem voz de Deus. Nosso testemunho tem voz de Deus. Falei, pastor Gé. Eu até dei risada aqui, né? Acordar de cara de maracujá murcho significa que nem falou com Deus. Acordou e nem falou com Deus. Nem falou com Deus, é verdade. Porque imagina a pessoa acordar e falar, Deus, me enche o saco hoje não, eu tô bravo. Nem conversou com Deus. Não dá tempo, porque os outros deuses são mais importantes. Pois é. O horário do trabalho, o café da manhã. Então isso daí já são os deuses que estão na nossa vida que nós não percebemos. Então já vê aí tema. que a pessoa não tem um testemunho de vida pautado na palavra e pautado em Cristo. Porque nem falou com Deus. Né? Já acordou de mau humor, preferiu fazer outras coisas do que falar com Deus. E o interessante é que, né, fazendo um paralelo, também eu gosto de fazer esse paralelo, quando Jesus ele diz assim, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, eu gosto de fazer esse paralelo, como se Jerusalém fosse ali, a nossa casa, nosso bairro, né? A Judéia, toda a cidade ali, né? Samaria, outros lugares e até os confins da terra, até onde a gente não consiga imaginar. Então, sim, o nosso testemunho, ele alcança
e muito, muito longe. Por exemplo, agora, através do podcasts, através de um vídeo que você faz, através das lives que eram feitas, né? Olha quantas vidas são alcançadas. Muitas vezes a gente não vai enxergar. Muitas vezes a gente não vai ouvir falar assim, não, foi através ali do vídeo, foi através que eu aceitei Jesus. Mas a pessoa foi ali através de um vídeo, através de podcast, que aceitou. Sim. Muitas vezes a notícia não vai chegar até nós, mas vidas estão sendo alcançadas. Só o fato de muitas vezes você passar e falar um bom dia, você já ganhou uma vida. Porque Sim. a pessoa vai falar, olha que diferente. Ainda mais nos dias que a gente vive hoje, que é raro isso acontecer. Sim. Nossa, que pessoa educada. Causa espanto, causa surpresa. Coisa que não deveria causar, né? Então isso serve também de testemunho. E aí eu gosto até de falar algo que tá na Bíblia e poucos vivem e poucos fazem, que dizem assim, né? Se nem Cristo agradou todo mundo, quem sou eu para agradar? Para que eu vou falar? Só que aí não está na Bíblia isso, né? Porque olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 15, versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Ou seja, não é que Cristo não agradou todo mundo, não, ele não se agradou a si mesmo, mas ele agradou a todo mundo, né? E nós precisamos agradar a todos. Ou quase todos, né, pastor Zé? Ou quase todos aqueles que querem, né? Os Ouvir, fariseus, aqueles... os Quem não- inimigos quem não queria, da né? palavra não queria. Então, assim, agradar. Nós precisamos agradar. Então, se eu vivo Cristo, se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu vou ter isso em mente. Eu preciso, sim, agradar meu próximo, né? O que Jesus disse? Orai por aqueles que vos caluniam. Sim. E se agradar, né? Ame o teu próximo. Quem é meu próximo? É só meu irmão? Não. É todo aquele que está ao meu redor, todo aquele que precisa realmente de Cristo. E isso é um testemunho de vida. Aí nós falamos assim, nós não, né? As pessoas dizem assim, se Cristo não agradou, quem sou eu para agradar? Para que eu vou falar? Para que eu vou testemunhar? Eu vivo minha vida com Deus, sendo que o próprio Deus, ele dá um testemunho. A própria Bíblia vai falar que Deus, ele dá o seu testemunho. Que testemunho é esse? Que ele deu o seu filho por nós. Que ele nos deu a vida eterna. Tá lá em 1 João, capítulo de número 5, né? Esse é o testemunho de Deus, né? Diz assim, ó. Vou pegar alguns versos finais, né? E o testemunho é este, 1 João 5,11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Então, dar testemunho e ser um testemunho, né? Porque nós precisamos dar. E ser significa que temos Cristo na nossa vida. Se fazemos isso contrário, significa que não temos, porque não temos um testemunho de vida para dar, porque não é o testemunho da nossa vida, mas o testemunho de Deus na nossa vida. Muito Né? bem. É o que nós muito precisamos fazer. Evangelista Pâmela, o salmista, lá no Salmo 66:16, ele afirma assim, ó, vinde, ouve todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que tem feito na minha alma. Eu separei essa também. Oh, louvado seja Deus. Viva a criação, né? O salmista, ele entende que a experiência com Deus não deve ficar escondida. Não. Você já teve experiência com Deus? Olha, eu não vou contar o testemunho aqui, porque são horas do que aconteceu comigo. E já testemunhei, não fui negligente. Mas eu nunca expus em câmeras, em redes sociais. Não expus. Mas eu já testemunhei quando o ocorrido, já testemunhei lá no nosso ministério, né? E testemunho aqueles que Deus manda que eu testemunho. Porque o meu testemunho envolve a incredulidade, envolve o céu da Bíblia, envolve o céu real. Sim. Ok? Esse testemunho. Eu posso afirmar para você que o céu prometido para a vida eterna, ele é real. Ele é verdadeiro. Antes do ocorrido comigo, eu conhecia o céu da Bíblia.
o Jesus da Bíblia. Ok? Por mais que eu tenha tido experiências com ele, mas quando do ocorrido, eu pude estar, eu pude ver, eu pude testificar esta realidade. Jesus é real, o céu é verdadeiro. E num dia a gente conta esse testemunho. Guarda aí, tá? Então o salmista fala que não se deve esconder o que Deus faz na nossa vida, as experiências que Deus faz e não deve ficar escondida. Ele chama as pessoas e diz: venham ouvir. É. Venham ouvir. Isso é testemunho. Sim. E quando alguém testemunha, Deus é glorificado. Quando alguém testemunha, a fé é multiplicada e a esperança é restaurada. Aleluia. Aleluia. Me fala aí, irmã Pamela. Pastor, Deus ele é muito engraçado, né? E me faz lembrar, quando o pastor me trouxe essa passagem, eu também anotei, né? Vinde. Eu não era cristã, né? Minha família não é cristã. E quando Deus me chamou, eu comecei a ir para a igreja por testemunhos de vidas, de pessoas que eram servas de Deus. E aí eu falei, tudo bem, irei. Culto no lar. Culto no lar. Maravilha. Amo o culto no lar. 2. E aí meu esposo foi o primeiro a aceitar Jesus. Aleluia. Ele foi o primeiro. E eu, como não conhecia a Deus, assim, só de ouvir falar, eu não tinha esse conhecimento da palavra de Deus de fato. E meu esposo, ele cedeu nossa casa para fazer o culto. E eu, pela minha ignorância, né, eu já sabia de Deus que tudo aquilo que a gente colocar em nosso coração, em oração, só Deus pode ouvir. Aquilo que a gente fala, o inimigo, ele ouve. E aí eu peguei e falei assim, tá bom, Deus, se a minha cunhada voltar para os teus caminhos, eu te aceito. Se não, não. Foi difícil, hein? E Deus, ele é engraçado. Quando a gente não- Era só isso que ele Quando a queria gente não ouvir. conhece Deus, a gente coloca Deus na parede, né? Como se a gente tem algum poder, né? Errado, muito errado. Mas até então eu era ignorante, não conhecia Jesus. Sim. E foi o primeiro culto, o segundo culto, o terceiro, o quarto. Ela voltou para Jesus. Aí Olha aí. já veio aquilo. E aí? E agora? Aí eu, eis-me aqui, Senhor. Oh, glória! E aí a gente começou a nossa jornada com Cristo. Só que agora onde eu vou entrar é o perdão. Você pode falar o nome dessa cunhada? Fernanda. Ah, Ali. Fernanda. Eu perguntei de propósito, viu, Fernanda? Fernanda. Viu? E ela que me deu a Bíblia, viu? Minha primeira Olha aí. Bíblia foi ela que me deu. Aham. A minha primeira Bíblia. É. Ela que me deu. E aí tá. Aí, só que eu falei assim, Senhor, não tem como eu ir te servir sem liberar o perdão. Porque Jesus é perdão, né? Sim. Jesus perdoa. E eu fui uma criança abandonada pela minha mãe, aos 7 anos de idade. E isso é muito audível, eu consigo ver a imagem, eu consigo ver a cena. E ela falou que ela ia voltar para me buscar. E eu casei, tive filhos, e aquilo ainda me remoía. E eu falava, Senhor, como pode? O Senhor quer que eu peça perdão para ela, sendo que ela que tem que vir pedir perdão a mim? E Deus falou, mas filha, quem me conhece? É você ou é ela? Quem escuta a minha voz? É você ou é ela? Maravilha. Olha aí. Jesus. E Louvado aí, seja tive Deus. que ir até ela e pedir perdão por toda aquela mágoa, todo aquele peso, sabe, que eu sentia dentro de mim. Então, fique sensível a ouvir a voz de Deus, porque é muito importante. Quando nós ouvimos a voz de Deus com clareza, nada nos engana. Tem uma voz interior que a gente sabe, tem essas vozes que muitas vezes falam dentro da gente, mas quando nós entendemos que a voz de Deus ela é audível, a gente não se engana. E ali eu fui pedir perdão à minha mãe, ela claramente me pediu perdão, né? E ali eu vi a mão de Deus. Então, fique sensível a ouvir a voz de Deus Aleluia. e libere o perdão que é necessário, porque Oh, né, glória. ele é perdão. Amém. Olha aí. Aleluia. Testemunhos. Ah, Fernanda. Fernanda. A Fernanda morre de medo de mim. Mas eu amo ela.
A amo, né? Amo ela, não. A amo. Que Deus te abençoe ricamente a tua vida. Né? E caminhamos já praticamente para o final. Claro que nós vamos encerrar aqui, novamente, testemunhando a voz de Deus. A hora não passa, ela voa. É terrível, né? O testemunho, ele é a prova viva da voz de Deus, como nós já sabemos. E eu sempre quero ratificar com a base bíblica. O que nós falamos aqui é Bíblia. Nada sem fundamentação bíblica. Atos 4:20 diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Marquei essa também. Olha aí. Tá, glória. Os Maravilha. apóstolos estavam sendo ameaçados nesse caso aqui. Sim. Estavam sendo o quê? Ameaçados. Hoje, há perseguição cristã? Sim. Mas aqui no Brasil, a gente ainda tem a liberdade de pregar. Sim. As perseguições é de algum... Eu não vou usar a expressão, de alguns abençoados, né? Que tá com a ideologia aí fundamentada totalmente de forma cega, né? Sem visão. O que hoje nós temos, muitas vezes, essa perseguição é até próximo dos nossos, né? Porque quando nós aceitamos a Cristo, aquele primeiro amor, que o Espírito Santo nos envolve, não nos faz pensar em outra coisa a não ser Deus, a obra dele, aí nós somos taxados de fanáticos, loucos, Quadrado. doentes, não sai da igreja, puxa saco de pastor, e assim por diante. Isso geralmente está no nosso meio, Sim. né? No nosso círculo. E muitas vezes dentro da igreja também. Também. Né? As perseguições vêm aí. Mas nesse caso aqui, os apóstolos estavam sendo ameaçados. Ameaçados de morte. Né? Perseguidos para que morressem. Mas disseram algo poderoso. Não podemos parar de testemunhar. Como é que está a nossa vida? Porque alguém te aponta, te caluneia, né, te persegue com palavra, você quer parar? Você quer parar a sua jornada? Olha o testemunho destes que nós estamos falando aqui agora. Sim. Olha o testemunho destes discípulos, destes apóstolos. Olha o testemunho do próprio Deus, do próprio Cristo. Porque quem experimenta Deus, o Deus vivo, quem experimenta Deus, viu algo, e ouviu algo, e viveu algo. Sim. Quem experimenta Deus é audível, sim, é palpável, é visível. E não podemos esconder, nós não podemos parar. E isso se torna testemunho vivo da voz de Deus. E é pelas nossas ações. Eu quero, antes de concluir, deixar a última fala de vocês aqui, para que nós possamos fechar esse bloco de hoje. Pastor Gé, eu vou deixar a evangelista por final. Fala aí. Né? Assim, quando a gente realmente tem um verdadeiro encontro com Deus, eu até brinco, eu até falo, né, que eu não gosto daquela frase voltar ao primeiro amor. Claro que a Bíblia diz assim, né, que ali para a igreja que ela precisa voltar às primeiras obras. Sim. Né, mas não ao primeiro amor, porque aquele que teve um amor, que teve um verdadeiro encontro com Cristo, não perde. Né? A própria palavra vai dizer, o que nos separará do amor do Senhor? É a profundeza, é a altura? Nada pode nos separar desse amor. Então voltar ao primeiro amor não tem como. Então quando a gente tem esse verdadeiro encontro, é meio que impossível esconder o testemunho. A Bíblia vai dizer que nós não vivemos mais como no tempo de Moisés, que colocava um véu para esconder a glória. Agora o Espírito Santo, ele habita em nós, essa glória é refletida. E como que vai esconder essa glória? Aleluia. Então, falar, quando a gente realmente vive Deus, não tem como esconder a obra que ele faz nas nossas vidas. É impossível. Por exemplo, em Atos 2, quando ali, né, os discípulos apóstolos são cheios do Espírito Santo, todos que estavam passando viram e ouviram, né? E foram questionar, mas o que está acontecendo? Beberam até agora? Estão bêbados? Né? Quem passava via e ouvia. E eles estavam onde? Dentro do cenáculo.
Eles estavam orando, né? E o testemunho, ele se propagou de uma tal maneira que Pedro, na sua pregação, ele vai dizer assim, olha, isso que está acontecendo não é só para nós. É para vocês, para o filho de vocês e para todos quanto Deus Aleluia, isso escolheu, mesmo. né? Ou seja, o testemunho ele tem que ser propagado. Então, aquele que vive Deus, aquele que vive a palavra de Deus, aquele que ouve a voz de Deus e obedece, o testemunho não tem como ficar escondido. De uma forma ou outra, ele vai se propagar. Só para encerrar, né? O próprio Cristo, antes de anunciar o seu ministério publicamente, quando ele operava um milagre, ele falava o quê? Não conte. Não anuncie. Não chegou a hora. Mas tinha como? Não tinha. As pessoas que eram curadas não se aguentavam e falavam, foi ele que me curou. Não, Olha lá, porque não tem como, não tem como. por mais que não falasse, Não estavam tem vendo. como, né? Não tem como. Então, quando a gente vive realmente Deus, vive a palavra, tem um verdadeiro encontro, o testemunho ele vai se propagar, querendo ou não. Se nós não falarmos, vão falar por nós. Olha lá, você viu fulano? Agora é da igreja. É Por verdade. mais que a gente não fala. Olha lá, Sim. você viu lá? Agora tá indo. Então não tem como. Então viva Deus para que a voz de Deus possa ser transmitida através da sua vida, mesmo sem você falar nada. Maravilha. Evangelista, E é que é engraçado, né? Jesus, ele é engraçado, É. irmãos. E aqui em Mateus 5, né, 16 fala, assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, né? E eu costumo sempre ficar maravilhada com Jesus. Então, entenda que a voz do Senhor, a voz de Deus, ele é muito notória em nossas vidas. Sim. Foi igual o pastor já disse. Por mais que muitas vezes a gente tem vergonha em dizer, ou a gente não consegue dizer, mas as pessoas que estão à volta, Jesus, ele é muito engraçado. Ele preparava aquela... Preparava não, né? Anunciavam ali que Jesus ia estar, e ali era aquela multidão. E ali eu falava, meu Deus, como Deus é engraçado. E ali tinha pão, tinha peixe, tinha palavra, né? E ali a voz do Senhor era propagada. E por mais que... Vou pegar o gancho do pastor Gé. Por mais que ali, não conta, mas um viu, outro viu, daqui a pouco tá chegando no Rio, tá chegando na Bahia, tá chegando, sabe? Então você tem que exalar o bom perfume sim e anunciar o seu testemunho sim, porque através do seu testemunho há vidas transformadas. Porque gente, mas é só um testemunho pequenininho. Para você pode ser pequeno, mas É. por irmão surge um grande efeito. Eu falo assim com toda a propriedade. Eu sou um testemunho vivo. Minha família é, a casa do pastor Sérgio é, a casa do pastor Gé também é. Então, não tenha medo de testemunhar, porque muitas vezes achamos que o nosso testemunho é pequenininho, mas o seu testemunho, ele transforma vidas. Aleluia. O seu testemunho, ele muda situações, porque quando nós, de fato, entendemos que é Deus ali trabalhando, moldando, tudo vai bem. Tudo vai bem. louvado seja Maravilha. Deus. Vocês falando me fez lembrar de algo que aconteceu domingo. Domingo eu falei no começo do culto sobre a energia. O que é energia? E fiz uma pergunta para os irmãos na igreja, né? A energia passa por dentro do cobre ou por fora? Passa por dentro do fio ou por fora? E claro que eu estava fazendo isso falando claramente da analogia até chegar em Deus. Né? Porque se a gente falar da energia elétrica, são três elementos. Né? Se nós falarmos de Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 elementos. Ou seja, um depende do outro para se mover. E quando nós olhamos para nós, o trono de Deus está ali. Tem Jesus e o Espírito Santo. E quando fala que Deus ele habita em nós, sim, Jesus habita em nós. Então logo nós passamos a ser o quê? Um condutor. E o condutor, o que é? A energia elétrica passa por fora, sim ou não? Então se eu sou o condutor, quem que passa a nossa volta, que quando as pessoas olham para nós, seu brilho é diferente. O seu brilho é diferente. Ou seja, Deus, nós e o Espírito Santo se move em nós.
Ele se move e aonde nós passarmos, ou seja, o campo magnético, ele tem que ser, atrair pessoas. Sim, E quem atrai é o Espírito Santo. Sim. verdade. É uma analogia, né? Se você não um momento estudo sobre a energia, os 3 elementos, o campo magnético que é formado e a condução da energia. E você vai ver, você tem que viver isso. O Espírito Santo, ele tem que estar, ó, em você o tempo todo. Você é o condutor. Aonde você vai, a direção que você vai, é o Espírito Santo tá contigo. É o Espírito Santo tá contigo. E aí o campo magnético vai trazendo o quê? Pessoas. E eu quero concluir agora. Falo demais. Olha, eu quero concluir. Veja, meu irmão, quando alguém testemunha, 3 coisas acontecem. Quanto? 3 coisas. A voz de Deus é ampliada, né? Ou amplificada. A fé é despertada nos ouvintes. Sim. Como eu tenho certeza que essa nossa conversa hoje despertou muitos. Irá despertar muitos. E a glória de Deus, ela é o quê? Proclamada. Aleluia. O testemunho é a prova de Deus. A prova que Deus ainda cura, ainda salva, Aleluia. Deus ainda transforma e Deus ainda fala. Glória. Sim, Esse é o testemunho. E muitas vezes a voz de Deus chega a pessoas através de quê? Da minha e da sua história. A voz de Deus precisa chegar através da tua história. Mas qual é a história que você está vivendo? Qual é a obra que você está vivendo? Bom, e aqui tem uma frase que eu vou deixar para nós encerrarmos. Quando Deus faz algo na sua vida, não é apenas para você viver. Entenda isso. Quando Deus faz algo na sua vida, não é apenas para você viver. É para você testemunhar, porque o seu testemunho pode ser voz de Deus para alguém. Eu costumo falar que quando Deus abençoa, primeiro ele prepara todo o plano, todo ao derredor, para que as bênçãos cheguem e alcance a todos. Através da tua vida, muitas outras vidas serão abençoadas e serão alcançadas. Aleluia. Pastor, prova. Davi, quando foi levar a arca para a cidade de Davi, ele foi imprudente da primeira vez, mas ele obedeceu. Ele obedeceu, viu que causou morte pela irreverência, pela forma errada de conduzir a presença de Deus. E a arca que representa a presença de Deus foi parar na casa de Obed-Edom. Passaram-se 3 meses e houve-se a notícia de que a casa de Obed-Edom foi abençoada. Mas quando fala casa, todos ao seu redor. Não só a casa, a família de Obed-Edom, todos ali foram abençoados. O que é isso que quer dizer? Que a presença de Deus, quando chega na minha vida, o meu testemunho de quem é adorador, de quem sabe louvar, de quem sabe cuidar da presença de Deus, alcança todo mundo ao seu redor. Então você precisa entender algo. Você precisa testemunhar Deus na sua vida. E muitas vezes não é só com a boca. E quando for com a boca, seja para glorificar o nome de Deus. aleluia. E quando é pelos o que vê em nós, o que eles vejam, seja para glorificar e exaltar o nome santo Aleluia. do Senhor. Aleluia. O tempo é pouco para falar de grandes Passa testemunhos. rápido. E o testemunho, né, que é a voz de Deus. Então já fica um recado aqui. Você que sabe que Deus já operou na tua vida, para de reter a glória que é de Deus. Porque quando você retém o testemunho, você está glorificando a si e não a Deus. É necessário mostrar e testemunhar para o mundo quem é Deus na tua vida e, por consequência, para o mundo, quem é o Deus que muda a tua vida. Amém? Amém. Que Deus abençoe, Evangelista Pamela, muito obrigado Amém. por aceitar o nosso convite. Glória. É sempre uma honra estar com você, Tamo junto. né? Dando glória e aleluia. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Glória a Deus. Pastor Gênero falo, Amém. estamos na obra, a obra não pode Não parar para. e vamos continuar. Enquanto Deus assim abrir portas e nos permitir, vamos expandir o reino. A nossa luta é para a expansão do reino e não para a retração. É sempre avante. Tá difícil?
O negócio parece que não vai fluir. É neste momento que Deus quer ver a tua fé. E se você vencer essa dificuldade, se prepare para o tamanho da bênção. Quanto maior a dificuldade, maior é a tua bênção. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe tu, a tua casa, os teus projetos. Eu sou o pastor Sérgio Ferreira e nós estamos no Voz Limite. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.